Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan de Castro. E nós fomos surpreendidos, não é, por um fato que há muito e muito tempo não se ouvia falar nas Américas, que foi, né, as Forças Armadas, né, pedir ao presidente que renunciasse. Sim, meus amigos, aconteceu. Lá na Bolívia, Evo Morales renunciou, exatamente, foi renunciado. Tinha eleições marcadas, né, para o próximo domingo, mas o exército, né, as forças armadas lá da Bolívia, resolveram antecipar algo que ninguém saberia se realmente Evo Morales pudesse perder numa nova eleição, né? Então houve sim essa renúncia da presidência de Evo Morales. Após um pedido das Forças Armadas, Evo Morales renunciou neste domingo, né, no dia 10/11/2019. Isso ficará para a história, viu? Ao cargo de presidente da Bolívia, o anúncio foi feito em rede nacional. Mais cedo, o ex-presidente havia decidido a convocação de novas eleições. Então ele fala, abre aspas, renuncio ao meu cargo de presidente para que Carlos Mesa e Luiz Fernando Camacho não sigam perseguidos dirigentes sociais, disse Evo, referindo-se aos líderes opositores. Morales estava sendo pressionado por protestos em todo o país após a Organização dos Estados Americanos, a OEA, né, ter afirmado que houve irregularidade no pleito realizado no dia 20 de outubro. Durante as manifestações, 2 pessoas morreram e cerca de 160 ficaram feridas. Bom, pessoal, a Bolívia, diferente do Brasil, não estava tão instável quanto o Brasil. O Brasil, se for comparado com o que estava acontecendo na Bolívia, o Brasil está uma baderna. Exatamente. Mas o que nos assusta não é realmente a situação da Bolívia. Até se for comparado com o que estava acontecendo na Venezuela e na Argentina, ela até que ia razoavelmente bem. Todo mundo sabe que o governo lá do Chile, que é de direita, houve aquela explosão de manifestações na rua, então a gente não pode dizer que tudo está agregado a quem é de esquerda. Não, exatamente. Não, não é mesmo, meus amigos. Isso pode ser uma coisa que nos preocupa. Por quê? Porque, querendo ou não, quando as Forças Armadas apresentam-se para intervir, pedir que o presidente renuncie, isso acende um sinal amarelo, porque toda a América Latina passou por um período de ditadura, aonde as Forças Armadas tiveram o poder do país, fazendo do jeito que eles queriam, a mão de ferro, alterando a própria lei e tirando direitos, né, de políticos e também usurpando direito e desrespeitando direitos humanos. E aí a gente nota que realmente o nosso presidente ele aproveita as situações para poder deixar dele. Veja bem, ó. Em entrevista ao Globo, a palavra golpe, assim como Bolsonaro se refere, ele fala que é usado quando a esquerda perde. Diz Bolsonaro sobre a renúncia de Evo Morales à presidência da Bolívia. Só que em entrevista ao Globo, Bolsonaro fala assim: o episódio é um sinal para que o Brasil mude seu sistema de votação por urnas eletrônicas. Você não ouviu errado. Ele fala que o episódio que ocorreu lá na Bolívia é um sinal para que o Brasil mude seu sistema de votação por urnas eletrônicas. O danado foi eleito por urnas eletrônicas. E todo mundo sabe que Bolsonaro tinha uma paixão pelo voto impresso. Voto impresso. Você sabe o que é o voto impresso? Que é onde existe a possibilidade de ter fraude, porque você vota lá, tal, pá, coloca lá, né? Só que em eleições, lá no final da década de 80 para início de 90, havia gente que colocava a votação, aquela chapinha de papel, 2, 3, 4, 5, com o nome do candidato. Você votava no bendito candidato até 10 vezes, você só fazia enfiar o papel na urna. E lá ia contar pela quantidade. Era tão falho quanto a própria urna eletrônica que diz que é falha. Eu vou dar um exemplo. Bolsonaro, quando tu vai sacar dinheiro, principalmente quando o teu filho Flávio Bolsonaro, que usa o sistema de caixa eletrônica que tem a biometria para sacar dinheiro ou depositar 2.000 fracionado, como seu filho tem o costume de fazer, lá não é fraude não, né? Não, não é fraude. Você confia tanto no sistema que deposita e cai na conta. Sendo que vocês se depararam que o COAF rastreou. Onde está a fraude?
A urna eletrônica ela é baseada nisso, principalmente as que têm biometria. Então você realmente é um louco apaixonado por coisas que não gera confiança. Você é o exemplo maior que a urna eletrônica funciona, sabe por quê? Porque você ganhou, seu abençoado. Você ganhou, seu bendito de Deus, por voto democrático na urna eletrônica, na qual você tanto criticava. Alguém que precisa dar uns cascudos nesse cara, pelo amor de Deus. Esse cara não tem nada na cabeça. Então o Bolsonaro fala por telefone, que disse não considerar positivo o que ocorreu no país vizinho, até que fim. Estando a opinar se Morales foi vítima de um golpe, como denunciou seu vice, Álvaro Garcia Linera, também anunciou sua renúncia. Bolsonaro inicialmente disse que não entraria em detalhes, mas acabou respondendo. Olha aí, a palavra golpe é usada muito quando a esquerda pede, né? Quando eles ganham, é legítimo. Quando eles perdem, é golpe. Eu não vou entrar nessa narrativa deles aí. A esquerda vai falar que houve golpe agora. Tá? Preste bem atenção, pessoal. Tome cuidado com o Bolsonaro. Ao dizer que não considera positivo o que ocorre na Bolívia, ele mencionou os problemas inerentes à segurança em eleições. Não é bom acontecer esse tipo de movimento. Eu sei que lá foi contra a esquerda, mas a gente não quer contra a esquerda nem contra a direita. A gente quer que acabou, tem dúvida? Vai lá e conta, abre a urna lá, o voto impresso e conta como etou. Bolsonaro disse que o episódio é um sinal de que o Brasil precisa alterar seu sistema de votação hoje por meio de urnas eletrônicas, sem explicar que paralelo traçou com a Bolívia, onde o voto é manual. No país vizinho, de acordo com a Organização dos Estados Americanos, a OEA, houve manipulações do sistema de informática na contabilização das atas eleitorais. Só vou dar uma observação sobre o que levou à renúncia de Evo Morales, um sinal de que nós aqui no Brasil precisamos de um sistema de votação seguro. Esse que está aí não serve. Esse que está aí leva a esse tipo de problema, declarou Bolsonaro, que é defensor do voto impresso, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em julgamento no ano passado. Sob pressão de líderes opositores e depois de perder o apoio das Forças Armadas, Evo Morales havia concordado mais cedo em convocar novas eleições depois que a OEA apontou irregularidade no pleito em que foi reeleito em 20 de outubro. Na eleição, o boliviano foi considerado vencedor do primeiro turno. No fim da tarde, antes do anúncio da renúncia de Evo Morales, o Ministério das Relações Exteriores se manifestou sobre a convocação das novas eleições da Bolívia. O Brasil considera pertinente a convocação de novas eleições gerais em resposta à legítima manifestação do povo e às recomendações da OEA após constatação das graves irregularidades. Então, nessa observação, a gente nota uma coisa, e até uma resposta para o Bolsonaro. Quando se quer fraudar qualquer sistema, meu amigo, independente se ele é manual, voto impresso ou eletrônico, se faz, rapaz. Você tem um problema com essa urna eletrônica brasileira que você botou na cabeça que ela pode ser, digamos, manipulada. Eu tô achando que quando ele perder as eleições de 2022, ele vai dizer que foi manipulação das urnas. Tô vendo. Pode aguardar, viu, galera? Então, pessoal, sobre toda essa observância que está ocorrendo na América do Sul, não é? Situação conturbada no Chile, a ditadura da Venezuela, os movimentos no Equador, a renúncia do presidente Evo Morales lá na Bolívia, a Argentina com a situação econômica fragilizada e o Brasil nessa polarização política, né, de esquerda e direita, a gente nota uma preocupação muito grande, né, desse movimento político que até então não está bem definido o que está acontecendo. Se Bolsonaro tem problemas com a urna eletrônica ou não, tanto faz como tanto fez, porque a opinião dele é irrelevante. Mas o que nos preocupa é que, de novo, as Forças Armadas tomam o protagonismo, né, de uma renúncia de um presidente. E todo mundo sabe muito bem onde é que essa história acaba, né? Ficamos alerta, porque nas palavras, meus amigos, de Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a vigilância eterna. Brasil, fique de olho. O que está acontecendo nos países vizinhos pode acontecer também no Brasil. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu e um abraço.